De volta com a nossa série de videocasts. Hoje nós vamos falar sobre tratamento da doença de Parkinson com os dispositivos. Convidamos aqui o Dr. Luiz Felipe Berchielli, é especialista em doença de Parkinson no Hospital dos Servidores do Estado de São Paulo. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Druz. É um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante e tão atual sobre essa questão da doença de Parkinson. Na verdade, uma coisa bem legal mesmo assim desse tratamento é que mudou um pouco a cara do tratamento desses pacientes com doença avançada, né? Exatamente, Druz. A gente está num momento agora que nós temos com estratégias não só medicamentosas, nós temos agora com esses equipamentos, né, esses dispositivos que vão ajudar nos pacientes que têm doença de Parkinson nas suas fases moderada e avançada. Sim. Tá? Aquele momento que o paciente não tem mais aquele efeito que ele tinha com as medicações quando ele começou o tratamento. Né? Aquela fase que a gente chama de lua de mel. Sim, ele toma o remédio, né? Quer dizer, qualquer dose que toma ele ali, tá bom, um quarto do remédio e tá indo bem. Fica bom, né? Só que isso é aquele momento que o paciente, tudo que ele toma funciona, né? Que nem você falou. Mas e aí ele começa a perceber que começa a dar complicações nessa questão. Né? A gente chama das flutuações motoras. Já que você introduziu o tema das flutuações motoras, eu queria que você falasse um pouco, Luiz, sobre quem que precisa de tratamento, quem são os pacientes que a gente vai pensar nesse tipo de tratamento. Paciente que está lá gravemente parkinsoniano e você dá remédio, dá para lá, não responde, ou paciente com flutuação motora. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas indicações. Quem que são os pacientes que a gente considera esse tipo de tratamento? Esse tipo de tratamento, Druz, não é para o paciente com diagnóstico precoce ou inicial da doença de Parkinson. É um tratamento que o paciente ele já tem um tempo de doença, tá? E esse paciente ele já está com as suas doses medicamentosas otimizadas. Ou seja, já está com uma dose boa do levodopa, já está usando algum outro medicamento junto, ou um agonista dopaminérgico, ou um inibidor da monamina-oxidase B, como a rasagilina, a safinamida. Né? Então, ele já está, assim, tomando os medicamentos que já estão indicados para aquela fase do paciente, da doença dele. Só que acontece que a gente não está tendo aquela resposta que a gente espera. Quais são essas respostas? De ter uma melhora do tremor, da rigidez, né, da lentidão dos movimentos. Nesse momento, o paciente ele tem esse efeito, só que esse efeito está encurtado. Tá? E tem vezes que quando ele tem esse efeito, ele tem as complicações, que são as discinesias, Sim. Que são aqueles movimentos que parecem uma coreia, uma dança, que chegam a ser bastante incapacitantes para esses pacientes. Né? Os pacientes não conseguem utilizar não conseguem fazer as suas atividades do dia a dia, não consegue pegar um café, não consegue pentear um cabelo, né? E se ficou sentado, ele pode até cair da cadeira. Então, são momentos que o paciente ele tem pode estar em on, pode estar funcionando esse remédio, só que ele não está conseguindo ter aquele benefício porque ele está tendo essas discinesias. E aí a gente faz qualquer tipo de ajuste. A gente pode piorar isso, aumentar essas discinesias, a gente pode tentar reduzir, a gente vai travar esse paciente. Fica um cobertor curto, Exatamente. Né? Você cobre a cabeça Exato. E descobre o pé, né? Exato. E pelo que você está me falando aí, os critérios são clínicos, né? Totalmente clínicos. Totalmente clínicos, né? Tá? Você não encontrou nenhuma coisa de imagem, não falou nada sobre dose de medicamento, né? Você me falou sobre... Essa é a questão do Parkinson, né? O paciente, ele tem que estar com o médico. Você não precisa de uma ressonância magnética, você não precisa de uma tomografia ou até uma cintilografia, alguma coisa mais sofisticada. Então, isso o critério clínico, é o que o paciente chega e conversa com você sobre esse assunto. Tem alguma quantificação? Sei lá, 2 horas de discinesia por dia, 3 horas de off, tem alguma coisa assim que... Tem um trabalho que tentou direcionar as nossas indicações, né? Ou seja, esse trabalho vai mostrar quando que existiu uma mudança de fase da doença de Parkinson. Ou seja, ele tenta mostrar que esse é o momento que o paciente tem a doença
avançada, tá? Só que não é nesse momento que a gente precisa utilizar esses dispositivos, Sim. tá? A gente tem uma janela terapêutica que a gente pode fazer uso das medicações, desses dispositivos, e essa janela, ela não pode ser nem muito tardia, nem muito precoce para o paciente ter um efeito adequado. Como eu te falei desse trabalho, esse trabalho ele fez uma regra do 5-2-1. 5-2-1, isso aí. 5-2-1. 5 anos de doença, né? Hoje em dia, 4 a 5 anos, né? Pelo menos. Pelo menos, para a gente ter certeza que o paciente ele tem doença de Parkinson, não outros parkinsonismos. Né? Deixar bem claro essa questão que esses gadgets, esses dispositivos, como o DBS, o HIFU e o foslevodopa, que a gente vai falar mais para frente, eles são para a doença de Parkinson. Sim, não é para parkinsonismo. Não é para o parkinsonismo. De outras etiologias, como PSP, Levi, degeneração cortical milionária. Exato, PSP. Então, não é para essas situações, tanto que não vai nem funcionar. Pode até piorar uma situação dessa quando é realizado até um DBS numa situação dessa. Então, o 5-2-1 são 5 anos de doença, 2 horas de discinesias problemáticas e 1 hora de efeito off durante o dia. Durante o dia, tá. Então tem uma parametrização ali que a gente pode usar isso Só que nesse momento já está mais avançado na doença. Tá? A gente tem que tentar um pouquinho antes. A gente vai começar a sentir como que o paciente está clinicamente. E mesmo porque 2 horas isso que você falou, pensando aqui, 2 horas de cinesia problemática é um paciente com doença geralmente avançada, né? Sim, essa doença avançada. Exato. Outra questão da indicação também é o tremor refratário. Decidi falar essa também. parte. O tremor refratário. Tem pessoas que têm a doença de Parkinson da forma tremulante. E essa forma tremulante ela é a mais resistente, entre aspas, aos efeitos do Prolop. Sim. Ele vai ter o tremor, mas ele vai estar melhor já da sua bradicinesia, vai estar melhor da sua rigidez, mas o tremor continua lá e ele não gosta desse tremor, ele chega a ficar também incapacitado com esse tremor. Mas uma coisa que eu gosto de falar também, muitos pacientes estão bem com tremor e esse tremor não incomoda eles. Eu ia trazer isso aí, quer dizer, isso é importante, né? O tanto que o paciente se incomoda com o tremor, Exato. Com a discinesia, com o período off. O tremor geralmente incomoda mais o acompanhante, o familiar, do que o próprio paciente. Nessa situação. Vamos passar um pouco agora, dando andamento no nosso videocast. Vamos falar um pouco do DBS, que é uma tecnologia que já tem aqui no Brasil, já disponível há algum tempo. Queria que você trouxesse, assim, esclarecesse assim, o que é, como implanta, as indicações do DBS, quando é que a gente indica o DBS, quando é que tem que pensar, meu paciente com doença de Parkinson, eu preciso de colocar o DBS nele. Quer dizer, que hora que a gente considera uma falência de tratamento que o DBS pode resgatar o paciente. Uhum. E outra coisa que eu acho que é importante é a expectativa, né? A hora que eu indico aquele procedimento, o que eu acho, o que eu espero que aconteça com ele, né? Perfeito. Para dar um apanhado, Druz, é o seguinte. O DBS ele é um implante de um eletrodo lá dentro da cabeça, lá na região mais profunda dos núcleos da base. Tem 2 alvos que são os alvos mais comuns de ser implantado, que é o núcleo subtalâmico e o globo pálido interno. Esses são 2 alvos onde é inserido esse eletrodo. Uhum. Esse eletrodo, após a inserção durante uma neurocirurgia, ele é colocado aqui também na região do tórax, uma região, um dispositivo que é um gerador de impulso. Tá? Esse gerador vai criar um impulso eletromagnético que vai lá dentro da região onde foi inserido esse eletrodo, ele vai mudar aquela região e vai despolarizar esses neurônios que não estavam funcionando adequadamente. Uhum. Vai dar um chacoalhão deles e eles vão começar a funcionar. Tá? Então, essa tecnologia é uma tecnologia que já existe desde 98, né, mas está se aprimorando cada vez mais ao longo desses anos, né? Tanto que nos últimos 5 anos deu
uma melhora significativa, né, tanto nas técnicas cirúrgicas quanto nos dispositivos, nas programações, né, que são feitas, tudo isso para melhorar, assim, fazer uma sintonia fina, né, do tratamento desse paciente. E você estava perguntando quais são assim, as indicações formais disso. A gente fala que precisa ter alguns critérios, principalmente a flutuação motora. Flutuação motora, a gente entende que é aquele período de wearing off, né, que é o encurtamento do efeito da medicação. Essa situação do encurtamento das flutuações motoras é um ponto. Outro ponto é as discinesias incapacitantes, tremores refratários, né? A pessoa tem tremor que é refratário ao medicamento e algumas pessoas são intolerantes aos medicamentos. Tolerância, sei lá, tolerância gástrica, o que Gástrica, fosse. a pessoa não consegue tomar o levodopa que acaba tendo náuseas, vômitos, assim, incapacitantes mesmo. E essas são as 3 indicações formais, né? Tá, que é a lesão de... o wearing off, a discinesias incapacitantes Isso. e o tremor E o também tremor... incapacitante. Agora você colocou 2 locais de ação. Isso. Imagino que deve ser um local para determinada indicação, outro para outra. Hoje em dia, o que mais é utilizado é o núcleo subtalâmico, tá? O núcleo subtalâmico é um núcleo pequeno dentro do cérebro, né? E dependendo do jeito que a gente consegue programar esse dispositivo a partir dos códigos que a gente utiliza no iPad, que a empresa do fabricante fornece para a gente consegue fazer essa programação que cada pessoa tem a sua. Cada pessoa vai reagir de um jeito. A sua programação é diferente do João, que é diferente da Maria. Então é tudo muito individualizado. E aí, nesse quadro, a gente vai ajustando o que o paciente tem de efeito. Tá? O núcleo subtalâmico, ele ajuda em todos os sintomas da doença de Parkinson. Tá? Então, ele tem um grande efeito na rigidez e na lentidão. E também no tremor. Já o globo pálido interno, ele é um núcleo maior, ele gasta mais energia do dispositivo, né? E ele tem um efeito muito bom no tremor, em pessoas que têm tremores muito incapacitantes. Acaba usando ele quando o tremor, a indicação principal é o tremor incapacitante. Mas como o quadro do núcleo subtalâmico está sendo muito mais utilizado, as programações estão muito mais sensíveis agora para o tratamento disso, a gente está deixando mais de lado o GPI, mas ele é bem utilizado mais para essa questão do próprio tremor. Eu acredito que é uma indicação menos frequente também, né? É menos frequente. Menos frequente indicar por causa de um tremor incapacitante do que por causa de discinesia e wearing off, que é mais comum o paciente com doença avançada ter, né? Sim, com certeza. Bom, a gente vai vamos dar sequência ao nosso videocast. Daqui para frente para as pessoas que estão fazendo o curso de atualização.